Opa, então como eu havia combinado, essa é a segunda parte da aulinha de hoje, do dia 10/5. Tranquilos? Aí eu voltei aqui um pouquinho e vou iniciar, ok? B, eu tenho que calcular a tensão de B e C, vou calcular a tensão de C. Beleza? Então, eu tenho que saber qual que é a aceleração, qual que é a tensão de B e qual que é a tensão de C. Ô, Beleza? Carlos, o Oi. cálculo vai ser que nem na primeira, só que somando o peso de C? Exatamente. A única coisa que vai mudar é isso. Para calcular a aceleração não muda nada. É a fórmulazinha lá de força. Vou resumir agora, igual a Letícia. Força, a força é. Ah, não falei qual que é a força, né? Uma força aqui de, sei lá, 80 newtons de módulo, né? Então, é a força que vai atuar aqui, a massa e a aceleração. A força total é quanto? 80. Qual que é a massa total? Você tem que lembrar que você tem que somar todo mundo. 5 mais 15 mais 10, né? Vai dar 30. Podia ter colocado 30. Vou colocar 90 aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, morrer de fazer conta à toa. Então, vou colocar aqui 90 newtons. Morrer não, só para não dar número quebrado. E aqui a massa total vezes a aceleração. Fechou. 90 newtons. A massa somando todo mundo deu 30. Pronto, vai dar uma aceleração de quanto? Simplificou. A aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Fechou. Essa é a aceleração. De quem? Do sistema, de todo mundo. De qualquer um que você pegar aqui, ele está deslocando com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Quer saber a tensão de B? Bem, a tensão de B, tá? Ele está puxando, não é só B. Ele está puxando B e C. Então, na hora de você calcular a tensão de B, você vai ter que considerar a massa de B, porque não é só ele que está sendo puxado, e de A, e de C, perdão, vezes A. Então, a tensão, não sei. Vou pegar a massa do carinha, vou somar essas duas massas aqui, que são as que estão sendo puxadas. 20. Vezes a aceleração, que é 3. Aí, beleza. 60 newtons. Essa é a tensão de B. Beleza? Então, essa daí é a tensão de B. Então, tá aí. Carinha C. Carinha C. Para não embolar muito aqui. Ele é o mais tranquilo de mexer, porque ele só tem ele mesmo, né? Então, é só a massa dele. Vezes a mesma aceleração. Então, vai ficar a tensão de C. É a massa dele, que é 5 vezes 3. 15. Carlos, Oi. eu não entendi direito por que que na tensão de B você tem que calcular a massa de B mais a massa de C. Beleza, vou voltar lá. Bem, então vamos voltar lá rapidinho. Só para ficar mais ou menos aqui. Ah, tem vacaiado colorido. Bem, vamos lá então. O carinha, quando eu fui calcular a aceleração, usei a massa de todo mundo. A mais B mais C. Beleza. A massa total. Sempre vai ser, porque é a aceleração de todo mundo. Mas quando eu fui calcular do carinha B, eu tenho que lembrar que a cordinha que está puxando B, beleza, está puxando B, mas B está amarrado em C, então vai vir todo mundo. Né? Então, na verdade, para B, o que eu fiz? Para B, eu mandei para B quanto? 60 newtons. Então, dos 90, eu fiquei. Eu não, né? O carinha A ficou com 30 newtons e passou 60 para os dois de trás. Ó, se vira esses dois aí atrás. Aí passou 60 para eles. Por quê? Porque eu calculei aqui e vi que ainda tinha dois para puxar. Então, eu considerei a massa dos dois. Por isso que ficou 20 vezes 3, 60. Dos 60 que B recebeu, o que ele fez? Ele não precisa de tudo isso. Até mesmo porque ele tem que passar um pouco para A vir junto com ele. Porque ele está grudado em A. Então ele passou um pouco para A. Como que eu sei o tanto que ele passou para A? Calculando a tensão só que foi passada, a força que foi só transmitida. Às vezes o nome melhor é até transmissão, né? A força que foi transmitida para o C, eu pego a massa dele vezes 3. Então deu 15.
Dos 60 que eu passei para B, 15 foi para o C. Se alguém perguntasse, né, o B mesmo ficou só com 45, tá? Mas aí, Letícia, você entendeu por que eu tive que somar aqui? Por causa das cordinhas, ó. Eu tenho que puxar. Não é só o B. O B tá grudado no C, ó. Então eu tenho que puxar os dois ainda. Por isso que eu usei a massa dos dois. De B mais C. Entendi. Beleza? Aí na hora do B, como é só ele, a gente coloca só a massa dele. Aí na hora que você vai calcular a tensão só de C, é o mais fácil. Eu sempre gosto de começar por aqui, ó, pelo último. Depois que eu calculo a aceleração, eu acho mais fácil a gente ir lá no último cara e começar a calcular do último para frente. É quando o sistema é mais complicado, né? Esse aqui é mais simples. Mas quando eu prefiro pegar o último, porque o último é só a massa dele. Que aí não tem erro, não tem perigo de errar, entendeu? Outra coisa que eu poderia perguntar aqui, agora eu vou começar a elaborar melhor. Qual que é a força que o A precisa? Porque atuou sobre o A 90. Mas ele não precisa de tudo isso, até mesmo porque se ele ficasse com toda essa força só para ele, é porque a corda arrebentou e ele não está puxando ninguém. Né? Então, qual que é a força que só o A precisa? Que é o que a gente fala de força resultante em A. Qual que é a força que só B precisa? Que a gente fala de força resultante em B. Agora, a força que C precisa e a tensão é a mesma coisa, porque ele não tem mais para quem passar força. Né? Então, perguntar a tensão do último ou perguntar a força resultante no último é a mesma coisa. Beleza? Tranquilos? Vai elaborando as questões, aí vai ficando mais claro. Mas deu para entender, Letícia? Eu sim, obrigada. Bacana. Você pode dar outro exemplo, Carlos? Claro. Que eu ainda tô meio perdido. Não, claro, amigão. Vão ser vários, na verdade. Então, esse aí tem muita força, depois eu vou chegar nesse aí. Esse aqui é um que eu posso fazer. Deixa eu ver se eu tenho outro bacana. Ah, esse aqui não, por Ô, enquanto. Oi. Carlos, eu posso dizer que forças contrárias se anulam? Bem, algumas se anulam sim. Deixa eu só colocar aqui dentro. Não, tipo numa equação, eu teria que fazer o valor de força e depois eu teria que subtrair uma força sobre a outra. Pois não aí é diferente, né? Você vai ver que o próximo exemplo ele tem mais de uma força atuando no sistema. Mas se você falar que uma força vai cancelar a outra, tem alguns critérios. Por exemplo, eu não expliquei terceira lei ainda, tá? Terceira lei, as forças envolvidas na terceira lei são forças que não se cancelam. Por exemplo, se eu for empurrar a parede vai me empurrar. Se eu não parar de fazer força na parede, obviamente que ela não vai parar de fazer força em mim. Essas forças elas não se cancelam. Enquanto eu estiver atuando sobre a parede está atuando sobre mim. Isso é forças que não se cancelam. Isso é um dos motivos eu não posso aprofundar muito, senão eu entro na terceira lei. Mas só para mostrar que existem, no mínimo, dois grupos, grandes grupos lá, de forças que anulam e outras que não. A ação e reação, que é eu fazendo força em outra coisa, em outro corpo, essas forças não se anulam. Se eu for te empurrar, ficar te empurrando, ou ficar no cabo de. Né, ficar te empurrando e você me empurrando, essas forças não se anulam. Porque não tem como eu anular uma força que atua no seu corpo. E nem você anular uma força que atua no meu corpo. Mas se nós pegarmos esse teclado e você puxar para um lado e eu puxar para o outro, essas se anulam. Porque você está fazendo força no teclado. E eu também estou fazendo força no teclado. Então estamos fazendo força no mesmo corpo. Aí nós conseguimos cancelar a força que está atuando no corpo, naquele mesmo corpo. Por quê? Eu faço força no teclado e o teclado faz força em mim. Você não consegue interferir nisso. É minha vida, digamos assim, né? Você não tem nada a ver com isso. Eu faço força no teclado, o teclado faz em mim. Você faz força no teclado, o teclado faz em você. Beleza? Não dá para me ter controle sobre essa força. Vai, Paulo. Ô, Fábio, pelo amor de Deus, faz menos força aí. Né? Eu não tenho controle sobre isso. Mas a força que você faz no teclado e eu faço no teclado, que nós fazemos no mesmo lugar, aí nós temos controle.
Se você fizer mais força do que eu, vai para o seu lado, obviamente. Se eu fizer mais força que você, vai para o meu lado. Se fizermos a mesma força, não sai do lugar, aí sim anula. Aí sim anula. Certo? Então, forças que atuam no mesmo lugar, elas anulam sim. Entendeu? Agora, forças que atuam em corpos diferentes, nunca anula. Deixa eu te dar um melhor exemplo aí pra gente dar sequência. A força que eu faço no planeta, o planeta me atrai. Eu caio a qualquer momento, né? Quanto mais velho a gente fica, mais fácil é. Aí eu caio a qualquer momento, eu posso cair. Beleza. O planeta está me atraindo. E ele me acelera com a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu também atraio a Terra. Eu também atraio a Terra, só que com uma aceleração que não dá nem para falar, né? 0, fica o resto do dia aí falando 0, 0,0000 alguma coisa. Mas eu também atraio a Terra. Entendeu? E não dá para a Terra deixar de fazer força em mim, nem eu nela, porque a Terra me atrai para o centro dela. E eu atraio a Terra para mim. Então existe uma ação e reação aí. Essas forças não se anulam. Não tem como eu falar assim, cansei. Não aguento mais, já tenho 44 anos que essa Terra está me atraindo, eu vou parar isso aí hoje. Né? Então eu não tenho ação nenhuma sobre forças que atuam em outros corpos. Mas as que atuam no mesmo corpo é possível anular? Sim. A sala toda começar a fazer força numa mesa para tirá-la do lugar e ela simplesmente não sair do lugar. Tem força? Tem. Tem o primeiro ano todo fazendo força sobre a mesa. E ela saiu do lugar? Não. Por quê? Porque as forças se anularam. Mas elas anulam? Anula. Porque todo mundo está fazendo força no mesmo lugar. Beleza? A gente vai explicando melhor isso aí ao longo do... Beleza, Fábio? E Davi, aí eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo, agora eu vou detalhar mais. Entendeu? Porque detalhar mais, né? Na letra A eu vou perguntar a aceleração, lógico, eu tenho que perguntar. Vou perguntar na B qual que é a força que A faz em B. Vou perguntar na C qual que é a força que B faz em C. E vou perguntar qual que é a força resultante em B e qual que é a força... Opa, que tanto de coisa errada é essa? E qual que é a força resultante em B e qual que é a força resultante em C. Fala uma coisa e quer escrever outra, é difícil, né? Beleza? Então tá aí. Vou perguntar a aceleração do sistema. Vou perguntar qual que é a força que A faz em B. Vou perguntar qual que é a força que B faz em C. Vou perguntar qual que é a força resultante apenas em B. Qual que é a força que só B está usando para ele, sem ele passar para ninguém. E qual que é a força resultante em C, que ele está usando também sem passar para ninguém. Ele é o último, né? Passa para ninguém não. Então já perguntei bastante coisa aí. Beleza? Então vamos lá. A aceleração, bem, gente, se eu não colocar valor, né, cara, fica difícil. Então vou colocar aqui 4 quilogramas, 6 quilogramas, perdão. E do último 10 kg. Só para dar uma escadinha aqui, né? E a força que está atuando, 100 newtons. Beleza? Então vamos lá. Aceleração, vamos organizar isso aqui. Aceleração, receitinha de bolo, é sempre a mesma coisa, tá? Então, força é igual a massa. Massa o quê? Massa total sempre, vezes aceleração. Aceleração tem que ter direção, tem que ter sentido. Lógico, como é que você acelera o carro e não sabe para que lado que ele vai, né? Então, isso aí, ó. Força atuando, força total também. Isso aqui é a força total. O resultante do sistema todo. Dá na mesma também, que é 100. Massa, vou somar todo mundo. Gente, vou colocar aqui só para indicar. Tem que ser todo mundo aqui na brincadeira. Todo mundo. Vezes aceleração. Beleza? E eu não interrompi a aula, meu Deus do céu. Vai dar um trabalho danado. Mas tudo bem. Aí depois eu divido a aula. Aí, valeu, tá aqui. O que que acontece aqui? Aí, beleza, só fazer conta, né?
100 newtons dividido por, somando isso aqui tudo, vai dar 20. Então a minha aceleração vai dar 100 dividido por 20. Então a minha aceleração vai dar 5. Ô, Carlos, Oi. por que nos exemplos, não nos exemplos, mas na letra C, tem força BC, É a força que o carinha B faz em C. tá? Por quê? Você faz uma força de 100 newtons no carinha A. Mas ele está interligado a outros, né? Ele está em contato físico com outros. Então, ele vai transmitir essa força para os outros corpos. Então, letra B, A vai transmitir uma força para B. Só que quando A empurra B, eles têm o C lá atrás, né? Então, a força que passa para B tem que ser grande. Porque tem que ser para ele e mais o outro cara, que é o C. Né? Então, a força que está atuando aqui no conjunto é 100. Mas o que A passa em B é diferente, lógico. E que B passa para C é diferente. E essas duas forças ainda são diferentes do que? Do que perguntar qual que é a força resultante de B e qual que é a força resultante de C. Você vai ver que quando eu colocar os valores aqui, são, são diferentes, são perguntas diferentes. Certo? Não é difícil, você só tem que ter muita atenção. Porque não é que há uma maldade, há uma interpretação. O pessoal tem mania de falar, exercício difícil, que tem uns que é muito maldoso. Não, é interpretação. Tá? É o português aí. Então aqui, até aqui tudo bem? Davi, tranquilo até aqui? Até aí tranquilo, Isso tenho aqui mais dúvidas daí pra isso frente. aqui é receita de bolo. Todo mundo tem que fazer isso aqui. Então, numa questão dissertativa, você não vai zerar minha prova nunca. Porque ninguém vai zerar minha prova nunca. Vai fazer isso. Isso aqui é de praxe. Isso aqui é receitinha de bolo. Agora eu quero saber qual que é a força que A passa para B. Beleza. Então, qual que é a força que A passa para B? Aí eu pergunto, bem, a força que A passa para B tem que empurrar quem? Ainda tem que empurrar B, mas B está grudado em C, então tem que empurrar os dois. Vou colocar aqui para indicar. Então tem que empurrar o cara B e tem que sobrar para empurrar o C. Beleza? Então, agora que eu já sei a aceleração é mais fácil. Né? Então a força que A faz em B vai ser a soma das duas massas C, que é 16, né? Vezes 5. 80 newtons. 80 newtons foi a força que A passou para B. Mas essa força não é só de B. B ainda tem a responsabilidade de passar parte dessa força aqui para o carinha C, porque o carinha C também está em movimento. E com o mesmo movimento de todo mundo. Calma, Carlos. Oi. Por que que a força que A faz em B é a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração? Por quê? É... Ó, a pergunta aí é boa. Ó. Vamos... Porque aí tira toda dúvida aqui. Eu fiz 100 no conjunto todo. O cara que faz 100 newtons ali, é como se ele estivesse fazendo o seguinte. De uma forma bem geralzona, é como se ele estivesse empurrando, mais ou menos, empurrando um bloco que tem esse formato aqui, ó, de uma escada. Para ele é como se fosse uma coisa só com uma massa de 20 quilogramas. Como se fosse isso aqui. Empurrando ali esse corpo ali sobre uma determinada superfície, como se fosse uma coisa só. Mas nós sabemos que não é. São 3 blocos. Então a força de 100 newtons, beleza, isso aqui é muito bom para você saber qual que é a aceleração, né? Aí você descobre que existe uma aceleração aqui, como se fosse um corpo só, uma aceleração de 5 metros por segundo. Beleza. Só que você sabe que não é bem assim, não é um bloco só. Ele tem 3 blocos. Então, como que a força distribui aqui? Os 100 newtons que eu exerço em A, ele não precisa de tudo isso. Por que, que eu sei que ele não precisa de tudo isso? Porque se você for pegar o conceito de força, a força do cara A é quanto? A massa dele. É, a força dele, né? Quanto que ele precisa? Se está todo mundo a 5 metros por segundo ao quadrado, o carinha A, que é o menorzinho deles, é o de 4 quilogramas,
Se ele tem uma massa de 4 quilogramas vezes uma aceleração de 5, 4 vezes 5 é 20. Do 100, você viu que ele precisa só de 20? Para ele movimentar com essa aceleração, ele só precisa de 20. Por isso que ele passou 80 para frente. É uma outra maneira de pensar também, É. né? Ele precisa de 20. Se você pegar só o carinha A, só esse carinha aqui, ó. Se você fosse pegar quanto que o carinha A precisa para sair com uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado? É uma outra maneira de perguntar. Bem, aí você descobriria. Ô, Carlos, Oi. se a gente achar força, só precisa achar uma força ou precisa achar tem uma força diferente para cada? Como eles têm massas diferentes, eles têm uma força diferente para cada. Cada um tem uma necessidade. Porque cada um. Força não é massa vezes aceleração, a aceleração é a mesma para todo mundo. Mas como as massas são diferentes, cada um precisa de mais ou menos força. Se fosse três blocos idênticos, e eu achei aceleração porque ele pediu. Se ele perguntasse a força, era só dividir por 3. Seria a mesma para todo mundo também. Se as massas fossem iguais. Como as massas não são iguais, depende da massa para saber a força. Então, por exemplo, carinha A, perdão, seria 4 vezes 5. Então, só ele precisa de 20. Faz sentido isso? Faz sentido. Porque ele passou 80 para o carinha B. O A exerceu no B 80. Certo? Porque ele mesmo precisa só de 20. Essa força 20 aqui eu posso falar que é a força resultante. Opa, resultante no carinha A. Ou seja, é o mesmo que falar assim, é o quanto o carinha A precisa. Então, se eu quiser achar a força que B faz em C, eu teria que somar a massa de A mais a massa de B? Não, A já passou, você já deixou 20 newtons para ele aqui, ó. Não, eu tô falando da letra C. Pois é, vamos lá. E a força que B faz em C. Se eu quiser achar a força que B faz em C, eu faço a massa de A mais a massa de B? Pra você achar a força de C, aqui B E faz em a C, perdão, força que perdão. B Aqui B exerce em faz em C. C, beleza. Mas B está exercendo a força apenas em C. Ele não está exercendo a força no cara que está atrás dele. Então É, você fez uma força de 100 no conjunto. O carinha A precisa só de 20, então ele passou 80 para os próximos dois. O carinha B precisa de quanto? Não sei, né? O carinha B vai ficar com um pouco desses 80 que eu achei aqui e o resto ele vai passar para o C. Eu uhum. poderia fazer uma perguntinha aqui, ó. Quanto que o C precisa? Aí eu pego a massa só dele. Eu estou fazendo um raciocínio separado aqui, só para a gente raciocinando aqui. Vezes a aceleração. Se eu fosse perguntar só quanto que o C precisa, seria a massa dele, que é 10, vezes a aceleração, que é 5. O carinha C precisa de 50. Então, desses 80, você vai ter que passar para o carinha C 50. Tem várias maneiras de tirar a prova, vamos dizer assim, nesse conteúdo aqui, para você não errar. Se você for lá e calcular só o quanto que o C precisa, você já viu que ele precisa de 50. Então, dos 80 que você passou para B, B vai ficar com 30 para ele e passar 50 para o C. Então, dos 100, se você fizesse a continha lá para saber quanto que o carinha A precisa, 20. Então, dos 100 menos 20 é o que sobrou para os outros dois. Aí, se você calcular o do cara C, então você já deduziu tudo o que aconteceu aqui. 100 era tudo. 20 ficou para o carinha A. 50 ficou para o último. Então, do meio só pode ter ficado 30. Aí você já matou tudo isso aqui, ó. Tá certo? Mas eu vou seguir a lógica aqui, a linha de raciocínio aqui, mas você já teria matado o exercício todo se você olhar quanto que o carinha A precisa e quanto que o carinha C precisa. Acabou. Tá? Mas deixa eu dar nome aos bois aqui direitinho. Ô, Oi, Carlos, é, pode falar. você fez nessa B, AB, não foi? Aí, a B eu fiz aqui. Qual seria a força
qual seria a força que A passa para B? Aí eu achei 80. A aceleração eu achei 5 metros por segundo ao quadrado. O valor do B é 6, não é? A massa do B é 6 quilogramas, isso, tá? Que seria esse carinha aqui, ó, o B. Só que o A faz força em B. Só que B tem que empurrar o C também. Então por isso que eu somei a massa dos dois. Ficou 6 com 10 aqui, ó. Né? Por isso que deu 16 vezes 5, que deu os 80 newtons. Beleza? Beleza. Tranquilo. Dando sequência aí. Agora eu vou calcular a força que B passa para C. Porque alguém empurrou o A com 100, A passou para B 80, agora dos 80 que caiu em B, B vai passar uma parte dele para C. Quanto que seria? Bem, seria a força que B passa para C. Como C não tem que passar para mais ninguém, não tem ninguém depois dele, é só ele mesmo. Então é só a massa dele vezes a aceleração. Então por isso que a força do último é sempre mais fácil de calcular. Porque é só a massa dele, que é 10, vezes a aceleração, que é 5. É a continha que eu tinha feito aqui, né? Aí eu descobri que o C precisa de 50. Então foi passado de B para C uma força de 50 newtons. Beleza? Então já estou aqui, ó, 50 newtons. Dúvidas, galera? Vamos não avançar aqui. Então eu calculei a aceleração, que é regra. Não tem jeito, eu não faço nada sem aceleração. Quanto que A passou para B e agora quanto que B passou para C. D. D quer saber qual que é a força resultante em B. Isso é o mesmo que perguntar quanto que B precisa, hein? Ele precisa de quanto? Bem, qual que é a força que ele precisa? Bem, a força resultante em B é apenas a massa de B. Ah, mas ele não, eu não estou querendo saber quanto que ele passa para ninguém. Eu quero saber quanto que ele precisa. Então eu estou sendo egoísta. Ele precisa de quanto? Bem, se ele tem uma massa de 6 e está obrigatoriamente a 50 metros por segundo, 50 metros por segundo ao quadrado, então eu tenho condição de saber a força que ele precisa, que é o mesmo que perguntar força resultante em B, que é a massa dele, que é 6, vezes a aceleração, que é 5. Então ele precisa de 30 newtons. Se você não der 30 newtons para ele, ele atrasa o conjunto. Por quê? Uai, se você não der 30 newtons para ele, ele não faz 5 metros por segundo ao quadrado. Ele vai fazer menos se você der menos. Ele vai atrasar o conjunto. Se você der mais, seria estranho, né? O B foi embora, deixou A e C para trás, né? Não poderia fazer isso. Então, pela lógica, isso aqui é o que ele precisa para ele ficar no comboio aí, para ele ficar na turma aí e não sair do lugar. Não, não passar na frente de ninguém, né? Porque não faria sentido. Então ele precisa de 30. Faz sentido isso? Olha só. Tinha 100, que foi aplicado em todo mundo. Aí o cara A passou para frente quanto? 80. Aí eu descobri que o último, que é o C, precisa de 50. Uai, 80 menos 50, 30. É o que sobrou para o B. O B tira uma parcela para ele e o resto ele passa para frente. Beleza? Tranquilos? E o último está perguntando qual é a força resultante em C. Ah, é a massa só de C vezes a aceleração. Então, vai ficar a massa de 10 vezes a aceleração de 5 é os 50 newtons. Então, a força resultante em C é de 50 newtons. Obviamente que, como ele é o último, vai coincidir com a força que passaram para ele, né? Lógico, ele não tinha com quem dividir. O que sobrou para ele foi o que passaram para ele mesmo. Tranquilos aí? Aí esse já ficou um pouquinho mais elaboradozinho, perguntando mais coisas. A aceleração, eu sempre vou ter que perguntar. Força que A passa para B, que B passa para C, e que
B precisa e que C precisa. Melhorou aí, Davi? Melhorou. Meu microfone não estava abrindo, não. Beleza. Então, galera, muita atenção porque tem várias maneiras diferentes de perguntar força aqui, hein? Eu posso falar de força resultante, eu posso falar de força que um faz sobre o outro, tá? Eu posso perguntar muita coisinha sobre força aqui, ó. A aceleração, ainda bem que é a mesma, né? Então isso aí ajuda bastante. Então só força aqui eu achei várias, né? Então muito cuidado aí na interpretação do que está perguntando de fato aí nas forças. Tranquilos? Beleza? Aí, Beleza. o que eu vou falar na próxima aula, que eu estou vendo que eu já estou excedendo aí, tá? É sobre situações com roldanas, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui tudo bem. Aqui tem forças contrárias. Eu vou fazer também para a gente pegar o jeito aqui. E roldanas. Eu vou mexer com roldanas. Ó. O que, que é isso? Quando eu coloco mais de um bloco, ponho algum bloco pendurado e preciso de uma rodinha só para conduzir a cordinha aqui, ó, tá? Mas antes de falar de roldanas, eu vou no aplicativozinho aqui e vou falar de roldanas, o que que é, como é que é na hora de aplicar uma força numa roldana, o que que acontece, e se eu misturar mais de uma roldana, né, o que que acontece, roldana ajuda ou atrapalha. Então eu vou falar dessa rodinha por onde a gente usa só para poder passar a corda aqui, ó, né? Qual que é a função dela e qual que são as vantagens e desvantagens da roldana. Se é que tem desvantagem, né? Ele sempre te ajuda a puxar de alguma forma aqui. Ou ele diminui a força que você está fazendo, ou ele conforta, né? Em vez de você ficar perto na beirada de um prédio de 20 andares puxando uma corda, você passa a cordinha na rodana, fica longe e puxa a corda. Para levantar um balde, alguma coisa assim. Tranquilos? Então eu vou falar na próxima aula aí sobre roldanas aí. Eu esqueci de interromper essa aula, então eu vou editar ela depois para dividi-la em duas, beleza? Que ninguém merece uma aula de 1 hora e meia.